Vamos ao texto, esse é o momento da exposição da palavra, em João, o último capítulo de João, capítulo 21, tá? E daremos prosseguimento aqui na exposição bíblica. Então é a parte 2 do epílogo, né? O capítulo 21 é tido pelos teólogos como um epílogo. O que é um epílogo? É uma conclusão, né? Uma parte final acrescentada para concluir. Porque muitos entendem-se que até mesmo João não seja propriamente aqui o autor, o escritor. E muito provavelmente o narrador e os seus discípulos em Éfeso foram aqueles que redigiram o capítulo 21 que veio em acréscimo a este evangelho. Então muitos denominam aqui esse capítulo de epílogo, né? A qual já iniciamos semana passada e agora daremos continuidade. A parte 2 dele, que será do verso 6 ao verso 14, tá bom, irmãos? Então você acompanha aí a primeira leitura, versão King James, versos 6 a 14 do capítulo 21. Diz o seguinte, amados: E ele lhes disse: Lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Verso 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Verso 8. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Verso 9. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. Verso 10. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. E verso 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Verso 12. Disse-lhes Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Verso 13. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E verso 14 e último. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Oremos. Santo Deus e Pai, estamos aqui mediante sua palavra, a qual já foi lida, será explicada e aplicada a nós, mas a verdadeira aplicação, Deus, para a vida, é a aplicação do Santo Espírito. E eu peço esse auxílio para a congregação, para os meus irmãos, para que todos nós aqui venhamos a crescer, a ser edificados, Deus, pela sua palavra. Que não haja, Deus, um coração incrédulo entre nós, mas sim, Deus, um coração disposto a ouvir e a ser moldado a ela. Salve os perdidos, que possamos enxergar aqui, Deus, a salvação proposta em Cristo. Salvação, Pai de amor, e em arrependimento. Que possamos, Pai de amor, realmente reconhecer Cristo como Salvador de nossas vidas. Que o Senhor ajude, Deus, aqueles que estão fracos, dando ânimo, trazendo a esperança para o coração. Que o Senhor, Deus, fortaleça os joelhos cansados. Que a sua palavra, Deus, venha de encontro ao nosso ser. Sonde os nossos pensamentos e corações. Nos ajude, pois somos fracos e necessitados. Me ajude também na exposição. Que o Senhor me dê sabedoria. Que o Senhor me dê aqui objetividade na sua mensagem e fidelidade. Muito obrigado por tudo, Pai. Oramos assim e te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, na primeira parte deste epílogo, né, no verso 1 a 5, nós constatamos uma certa regressão momentânea dos discípulos. Estão lembrados?
foi aqui encontrado na narrativa 7 deles, né? Foi colocado 7 discípulos, conforme o verso 2. E eles agora estão nas suas atividades de pesca, a mesma qual Cristo os encontrou, muitos deles, realizando, logo no início do seu ministério. Nós vimos Pedro, nós vimos os filhos de Zebedeu, né, João e Tiago, eles ali pescando e Cristo os chamando. E eles largam as suas redes, lá no Mateus, no começo da narrativa de Mateus. E eles largam essas redes, largam suas profissões, largam os empregados e vão seguir a Cristo. E a partir dali eles seriam apóstolos, pregadores do Evangelho, anunciadores do reino, pescadores de homens. E agora, em um período a qual Cristo havia ordenado para que aguardassem na região da Galileia, eles se sentem ali então na necessidade de voltar, talvez, a pescar. E Cristo já havia se apresentado a eles, ressurreto, mas em uma forma ali talvez um pouco nécia, eles voltam às suas vidas regressas. Então, amados, o fato apresentado no texto, com as repreensões de Jesus, não permite que ao mínimo eles estejam errados de estar ali. E veremos isto. E certamente Cristo poderia sondar melhor as motivações desses homens e o porquê, né, apresentando os propósitos da sua presença naquela praia. A sua presença naquela praia é justamente para recomissioná-los, colocá-los no objetivo correto a qual eles foram chamados, que não era a pesca. Poderiam pescar sim, é uma profissão digna, mas eles já deveriam estar se preparando para coisas maiores. E, amados, alguns propósitos são encontrados neste epílogo, né, no capítulo 21 de João. João aqui certamente quer provar que Cristo ressurreto ainda tem interesse, tanto pela sua igreja quanto pelos seus eleitos. De forma que ele ampara, ele preserva, ele cuida e ele ama os seus. E segundo ponto, para lembrar aos discípulos o fato de que eles devem ser pescadores de homens, claro. E terceiro, para enfatizar a igreja que Pedro tinha sido totalmente restaurado. E veremos a conversa entre Pedro e Jesus aqui mais para frente. Então, amados, também um dos propósitos é enfatizar mais uma vez a verdade confortadora da predestinação, ou seja, o que quer que aconteça em nossas vidas, ele sabiamente, soberanamente sempre estará conosco e nos reconduzirá. Nós cremos piamente na preservação dos santos, porque o bom pastor é quem cuida dessa preservação. Não está em nossas mãos permanecer no caminho ou não. Está naquele a qual nos chamou, aquele a qual gerou em nós a vontade e o desejo de segui-lo. Então, amados, quem cuida de nós não é qualquer um. É o Deus soberano, é Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E esse é o bom pastor, que está se demonstrando aqui aos discípulos, que estão ali talvez num momento de desvaneio, mas ele está os reconduzindo. Então isso nos traz conforto, isso nos traz alegria também, mas ao mesmo tempo algumas exortações. Então vamos entrar no texto a partir do verso 6 e vamos analisar melhor o que sucede aqui nesta narrativa. O verso 6 diz o seguinte: disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então, para que você lembre, Cristo apareceu nesta praia de forma ressurreta. Os discípulos não reconhecem quem é ele, pois ele está lá longe, talvez a neblina da manhã ali no mar impeça isso, ou talvez o próprio Cristo os impeça, como impediu Maria Madalena de reconhecê-lo. Então eles não reconhecem, e esse estranho agora emite uma ordem a eles. Por quê? Eles passaram a noite inteira tentando pescar e não obtiveram êxito. Eles não pescaram nada. Pescadores experientes, pescadores habituados com essa profissão, escolhendo a noite, inclusive, porque é mais propícia
para a pesca no mar. E Cristo, ironicamente, talvez, no verso 5, faz uma pergunta para eles. Verso 5 diz: então disse-lhes Jesus: filhos, tendes algum alimento? E eles responderam-lhe: não. É como se Cristo tivesse perguntado a eles: e aí? Vocês pegaram alguma coisa? E aí, pescadores experientes? Você que estão aí voltando à sua antiga forma de vida, pegaram alguma coisa? E eles respondem com enfático: não. Cristo sabia que eles não tinham pegado nada? Com certeza. Essa pergunta aqui, então, ela tem um tom de repreensão, ela tem um tom de exortação bem leve aos seus discípulos. Como se ele quisesse dizer: está vendo? Sem mim, nada podeis fazer. A qual ele já havia ensinado e relatado por João no capítulo 15. E agora esse estranho diz a eles: lançai a rede à direita do barco e achareis. Os discípulos, então, exaustos, respondem a estranha pergunta: rapazes, vocês não têm algo de comer? Tem? Com a palavra não, como lemos no verso 5. Mas eles obedecem. Eles chegarão aqui, então, a obedecer a esse estranho, e isso nos chama a atenção no texto também. Ao dizer Jesus: lancem a rede à direita do barco e encontrarão, no sentido que de apanhar peixes. Pescadores experientes, geralmente, amados, existe uma certa prepotência. Eu levo minha esposa para pescar comigo e engata ali uns peixes, né? E ela fala: ó, nesse meio de pesca que você veio aí, tem muita inveja. Eu falei: por que você está falando isso? Sempre que você pega um peixe, o outro já fica olhando lá do lado. E parece que fica gorando para que você perca o peixe, né? Eu falo: para com isso, mas é verdade. Existe essa certa competição, essa arrogância entre os pescadores, de quem tem a melhor técnica, de quem tem a melhor vara, né? De quem pega mais peixes. Isso sempre acontece no meio da pesca. E agora esses pescadores experientes aqui estão recebendo ordens de um estranho. E geralmente não aceitam instruções de qualquer um. E pode-se imaginar que poderiam ter dito: você vai querer aí, a 90 metros distante de nós, em pé na praia, dizer aonde que tem peixe, aonde que eu devo lançar a rede? Talvez eu ou você responderia esse homem dessa forma. E é óbvio que é muito mais fácil para nós sabermos o que está acontecendo nos dois lados do barco, ali de cima do barco, né? E além do mais, eles são pescadores, e não qualquer tipo de pescadores, experientes. Então, eles responderiam provavelmente: sabemos muito bem o que estamos fazendo, fique quieto aí, ô estranho. Mas sabemos que não foi assim. O texto diz: lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar. Seja como for, eles obedeceram de imediato, irmãos. Eles lançaram a rede e agora não eram capazes de puxá-la, por causa do grande número de peixes. Porém, eles não fizeram nada disso, nem ao menos começaram a objetar para depois mudar de ideia e querer obedecer. Não tem nenhum tipo de objeção aqui narrada no texto. Eles nem ao menos dizem: toda noite nos esforçamos e não pescamos nada, mas sob tua palavra lançaremos as redes. Nada disso. Lucas 5, o acontecimento narrado por Lucas, lá no capítulo 5, verso 5, Pedro ainda argumenta: não, nós já pescamos a noite inteira, Senhor. Agora não. Estaria aqui os discípulos lembrando do que já acontecera? Estaria algo acontecendo nessa conduta dos discípulos, através dos ensinos de Cristo que são revisitados na mente deles? Amados, em vez disso, em vez de objetar, profundamente impressionados com o tom incisivo da voz do estranho, eles obedeceram com prontidão militar. Então lançaram a rede do lado direito e imediatamente ela ficou cheia de peixes,
que esses pescadores se esforçavam. Observe a ênfase aqui, amados. Eles se esforçavam, não podiam puxar, não conseguiam. Amados, Cristo é o Rei das providências. Cristo é o Rei dos acontecimentos, o dono. É aquele que move todas as coisas pelo poder da sua palavra, conforme o autor de Hebreus diz no capítulo 1, verso 3. Cristo é quem move. Ele é quem coloca em curso todos os acontecimentos decretados já por Deus. Nós não servimos a qualquer um, irmãos. Nós estamos sob os cuidados do Rei dos Reis. Nós estamos sendo pastoreados, orientados na igreja pelo Senhor dos Senhores. Não é a morte, não é a doença, não é os poderes que nos separarão desses cuidados. Nada pode impedir que Cristo nos direcione e aperfeiçoe e conclua a obra que Ele mesmo iniciou. E essa demonstração aqui é uma pequena demonstração de que Ele é o único que pode nos providenciar algo. É o único que pode nos trazer êxito no que fazemos. É o único que tem poder para isso. Esta lição aqui é muito significativa para os discípulos. Por um lado, nós temos um movimento autogerado, autossuficiente. Vamos pescar, somos experientes. E passar um período exaustivo a noite inteira e não conseguir nada. E numa manhã, com uma palavra, com um lançar de redes, talvez pegar tantos peixes que dê ali para comer o mês inteiro. Isso já nos prova que vale a pena estar nos caminhos do Senhor. Isso já nos prova que vale a pena ouvir a voz do nosso Senhor. Nada é comparável a isso, irmãos. Nada está em pé de igualdade a isso. Então saiba, amado, estar aqui neste domingo, estar na igreja é o melhor lugar onde você poderia estar. Porque você está ouvindo as palavras do seu mestre. É aqui que você deve estar. E veja, não conseguiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Era um milagre. Jesus não havia criado todos os peixes de repente, mas havia providenciado para que no momento adequado o cardume estivesse justamente ali. E talvez à noite quem estivesse afastando todos os cardumes fosse ele mesmo. Amados, o propósito do milagre era abrir os olhos desses homens, fazê-los ver que aqui sozinhos nada podiam fazer, como já vimos em João 15, verso 4 e 5. Põe para a gente, por favor. Cristo é a fonte de toda a realização, irmãos. Você precisa entender isso. Cristo é a fonte de toda a realização. Olha o que ele disse: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Coisa alguma. E aqui está a prova. Uma simples pesca. Eles não conseguiram fazer. E como dito semana passada, isso deve trazer uma reflexão para a sua vida prática. Aonde você tem colocado seus esforços? E de que forma você tem feito isso? Nós vimos pela manhã que Noé, de 7 em 7 dias, olhando para o caráter de adoração, ele organizava todo o seu trabalho, todo o seu esforço para a glória de Deus, visando esta adoração. Noé é alguém que entendeu esse princípio de permanecer nele, e nele dar frutos, e nele ser bem sucedido.
Agora, quando nós esquecemos de Deus, deixamos de lado e priorizamos as nossas coisas, o resultado está aqui diante dos seus olhos. Você vai cavar a sua própria cova, com o seu próprio esforço. E o único resultado que você vai obter é a frustração, é o desamparo. Como eles aqui, cansados, exauridos, com fome talvez, pois Cristo está preparando uma refeição. Então, amados, que venhamos a olhar para a fonte de toda a realização, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo, não podemos fazer nada, nem a sua atividade normal e semanal, nem o seu trabalho. Eu fiquei doente, e isso trouxe uma grande reflexão para mim, em ser grato, porque Cristo também, na sua divina providência, que Ele move todas as coisas, Ele pode simplesmente me tirar a saúde. E aí eu não vou conseguir realmente fazer nada. Então Cristo é quem me sustenta na palma da sua mão. Cristo é quem te sustenta também. E você deve saber disto. E se mover sabendo disto. Na dependência, na humildade de ouvir a voz do seu mestre. Pois ele sabe o que é o melhor. Agora também vemos, irmãos, uma outra lição. Que os discípulos, na atitude deles em ouvir esse estranho, nós podemos também aplicar para nós. Nem sempre é hora de desistir. E se quisermos permitir uma oportunidade para a bênção de Deus descer sobre nós, angariar êxito, devemos constantemente esperar por ela. Pois nada pode ser mais sem sentido do que largar a mão imediatamente do trabalho, se ele não anuncia nenhuma promessa de sucesso. Nós vemos isso também em Noé, ali lançando aqueles espias para poder obter alguma resposta de Deus. Noé então nunca desiste, ele continua ali vigilante, ele continua buscando na dependência do Senhor as próximas ordens. Esses discípulos aqui nos ensinam que nem sempre é hora de desistir. Porque muitos de nós, às vezes, as coisas começam a dar errado e já queremos lançar a mão fora. Ah, não, larga isso aí. E assim as pessoas começam muitas coisas, mas não terminam. Quantos aí começam uma faculdade, por exemplo, e fica trocando, pingando de faculdade, não quero isso, não quero isso. E vai fazendo uma, vai fazendo outra, vai fazendo outra. Uma total falta de propósito e direcionamento do que realmente deve fazer. E devemos conhecer a vontade do nosso Deus, conhecer aquilo pelo qual Ele nos chamou. E se é dentro de uma faculdade, e se é este curso, que seja, mas termine, faça para a glória de Deus. Apenas um exemplo. E veja o sucesso que é ouvir a palavra. Não se perde nada, irmãos, em observar as ordens de Cristo. Aqueles que seguem a sua palavra, o êxito, o sucesso é certo. As orientações do Espírito, as sugestões da providência, têm grande probabilidade de serem bem-sucedidos, pois isto é lançar a rede à direita do barco. O que significa lançar a rede à direita do barco? Ouvir, se atentar e observar aquele que está falando. Observe que aqueles que são humildes, diligentes, pacientes, embora seus esforços possam ser equivocados, se eles ouvem a voz do seu mestre, eles então são coroados. Amados, ouvir a palavra de Deus, seguir mesmo que apenas, seguir a Cristo, mesmo que muitos estejam contra nós, uma coisa é certa, vale a pena. Existe esta coroação de Cristo para aqueles que observam suas palavras e suas ordens. Vale a pena. Mesmo que minha casa inteira esteja apostatando,
tentando, mesmo que minha família esteja contra mim, vale a pena ouvir o meu mestre. Vale a pena. Não é um caminho que vai trazer frustração, não é um caminho que vai trazer coroação, galardão. É um caminho digno e honroso para aquele que me criou. Verso 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Senhor. E quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Então perceba, irmãos, que a primeira parte aqui do verso 7 é aquele discípulo, né, a quem Jesus amava, João, no caso, ele percebeu. E o correto aqui, a tradução mais próxima do original, é João dizendo: é o Senhor, ele afirmando, é o Senhor, né? Talvez a sua tradução esteja assim, é o Senhor. Ele afirma, ele é o primeiro. Então, amados, teria sido essa a ordem que primeiro abriu os olhos de João, de forma que começou a conjecturar sobre quem seria o estranho. Teria ele se lembrado de alguma instrução semelhante ao início do ministério, conforme Lucas 5, né, verso 4? Teria havido alguma coisa na voz do estranho, calma, majestade, segurança, autoridade, que trouxe essa percepção de João? É o Senhor. Ele pega, é o Senhor. E João, ele se demonstra sempre mais atento, né? Sempre mais rápido a perceber os ensinos, mas ao mesmo tempo mais medroso e vagaroso, né? Pedro, por outro lado, como já vamos ver aqui, mais impulsivo, mas também demora um pouco para entender, né? E assim nós vamos vendo a multiforme graça de Deus em cada um de nós. Assim é na igreja. Uns pegam rápido, outros tem que falar 500.000 vezes. Outros se acham autodependentes. Poucos se consultam com os anciãos da igreja. Dá-se mal, depois volta arrebentado, aí conversa. E assim nós vamos indo nesse aperfeiçoamento e nessa troca da igreja. Com os discípulos não é diferente. João olha, vê algo ali que desperta ele e diz: é o Senhor. Essa é a melhor tradução. A palavra grega aqui para Senhor é kurios, para definir Senhor. A mesma palavra que significa aquele a quem a pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem poder de decisão. Mestre, Senhor, proprietário. Alguém que tem controle da pessoa. E este verbo está num verbo indicativo, está indicando algo, e está no presente, amados. É um verbo aqui, esse kurios. E passa essa ideia de proprietário. É como se João estivesse apontando para Cristo, falando: é aquele que nos move, é aquele que nos governa, ele é aquele que nos dá as ordens e as coisas passam a existir e a acontecer. João percebe, e a palavra que ele diz é categórica: kurios. Esse é o nosso Deus. A questão de sermos representados em um pacto da graça por Cristo é afirmar que ele é o meu Senhor. O que isso significa? Ele é o meu proprietário. A minha vida não é mais minha. Eu era escravo do pecado. Ele me libertou dessas amarras. E agora eu sou escravo dele. Ele está assentado no trono da minha vida. É o que João está querendo passar aqui. Ele é quem me governa. E eu pergunto para você, meu amado irmão, Cristo é quem te governa? Então ouça a voz do seu mestre. Ouça aquilo que ele tem te informado na sua palavra. Faça bom uso daquilo a qual ele instituiu para a sua preservação, que é a igreja. Esteja com a sua igreja. Ame a sua igreja. Ame o seu pastor. Cuide do seu pastor e ouça o seu pastor também, que te instrui na palavra.
E essa é uma percepção de gratidão, irmãos. O evangelista mostra, por meio do seu exemplo, que é nosso dever elevar os nossos corações a Deus, sempre que tivermos êxito em alguma coisa. Talvez João olhou para aquela rede ali, a qual ele também está envolvido ali, não conseguiram puxar, e ele pensa, como isso aconteceu? É o Senhor. Ele atribui o êxito rapidamente a quem está ali na praia, e não a si. Isso também nos ensina que se você obter êxito em alguma coisa na sua vida, atribua a glória somente a Ele. Somente a Ele. Mas muitos não, quando conseguem fazer alguma benfeitoria, né, algum feito que seja assim destacável, já logo se infla, né? Olha o que eu consegui. Esses pescadores poderiam fazer isso. Olha aí a nossa habilidade com a rede. Mas não, estão lá, não conseguem nem puxar. E foi graças à instrução do da praia. E João fala, é o Senhor. É o Senhor. Devemos sempre lembrar, irmãos, imediatamente, que esse ato de bondade flui do favor daquele que é o autor de toda a bênção. Esse santo reconhecimento da graça de Deus, o qual habitava o coração de João, o levou também ao conhecimento de Cristo. Pois ele não percebe Cristo com sua visão ótica, porém se convencendo de que o grande número de peixes foi trazido pela mão divina, conclui que fora Cristo quem o guiara pela mão. E isso, amados, é incrível, porque um coração grato, ele reconhece todo o êxito, irmãos. Por exemplo, se você conseguiu naquele mês trabalhar, pagar as suas contas, obtendo êxito, ainda sobrou um pouquinho, quem deve ser louvado? Cristo. Você deve atribuir o êxito da sua vida em qualquer pormenor apenas a Ele. Apenas a Ele. Obrigado, Senhor, porque este mês o Senhor me sustentou. Eu ofertei com gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em cada semana, em cada culto. E aqui já estou no dia 30 ou 31. E o mês se findou. E a minha família foi preservada mais uma vez. Êxito, graças ao Senhor, que me sustenta e cuida de mim em todos os detalhes. Graças ao Senhor. E quando temos essa percepção de João, é o Senhor. Atribuir ao Senhor tudo aquilo que acontece de bom em nossas vidas e também de mal, mas sendo gratos pelas coisas quando tem êxito, certamente glorifica o nosso Deus. E João então informa a Pedro. Como dissemos, Pedro geralmente age antes de João, mas geralmente João entende antes de Pedro. E é ilustrado também aqui neste caso. Ele que foi o primeiro a entender o significado das bandagens de linho lá naquela tumba vazia e do lenço da cabeça. Você pode ver isso no capítulo 20, verso 8. Foi também o primeiro a discernir que o estranho na praia era o Senhor. Imediatamente ele informa Pedro a respeito dessa descoberta notável. João e Pedro aqui estão juntos novamente como sempre. No reino de Deus, o homem de ação e o homem de visão se complementam. Pedro e João são um complemento perfeito. Aquele que tem uma percepção mais acurada para aquele que tem a ação mais pronta. E os dois juntos. Assim deve ser a igreja também, irmãos. Quando nós caminhamos juntos, talvez um seja mais hábil no entendimento, na sabedoria. Deus deu mais sabedoria para aquele. E outro talvez tenha mais prontidão, mais boa vontade, menos preguiça. E assim todos nós vamos se completando. E nessa multiforme graça de Deus buscamos ao Senhor e as coisas vão acontecendo. Que você, amado, ame o seu irmão mesmo com a sua debilidade, mesmo com a sua fraqueza. Que você esteja certo que ele é importante na obra de Deus, mesmo com aquelas fraquezas. Nunca descarte. Paulo diz isso. Aquele que é menos honroso no corpo, por exemplo, um dedinho. Ninguém dá valor para o dedinho, né?
dedinho do pé, mas arranca o dedinho do seu pé para ver se você vai ter equilíbrio para correr, para andar. Então não tem parte desonrosa, irmãos. Todos somos importantes. Cada um na sua função, cada um na sua parte específica. E quando olhamos para João e Pedro, nós vemos esse complemento. E o texto diz: quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica. Alguns falam que ele estava completamente nu aqui, mas não, amados, não vai por essa linha. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, é aquela imagem de Jesus lavando os pés dos discípulos. Ficou ali como uma espécie de tanga, né? E ao vestir a sua roupa e amarrar o cinto, Pedro se preparou para pisar na praia e encontrar seu Senhor. Veja, amados, antes disso, a fim de facilitar seus movimentos durante a noite atarefada, ele tinha retirado essas roupas. Porque às vezes, amados, dependendo do local onde você está ali pescando, a rede enrosca, né? E não consegue se puxar a rede. O que tem que fazer? Tem que mergulhar. Você mergulha, tira lá o que está enroscando a rede e puxa de volta. Então Pedro provavelmente era esse homem. Era ele que mergulhava, era ele que tirava lá a rede do fundo, né? Sempre pronto, forte, um homem viril, né? Cheio de energia sempre. E este é o líder dos apóstolos, irmãos. E o texto diz que ele estava ali, né, despido, e lançou-se ao mar, né? Então ele se cinge, ele coloca a sua túnica, amarra com o seu cinto, então ele se lança ao mar e vai ao encontro do seu Senhor. Após João falar, é o Senhor, rapidamente ele já pega aquela informação, põe a sua roupa e vai ao encontro do seu mestre. Se lança ao mar. O fato, então, amados, aqui deve ser notório para nós. Afundando ou nadando, ele desejava mostrar sua boa vontade, ele desejava estar com Jesus. Se Cristo permitir, pensou ele, procurarei estar com ele, nem que eu afunde, nem que eu não chegue até ele. Isso seria apenas o que eu mereço por ter negado ele. Porque, amados, neste ponto aqui, como você acha que está também a mente de Pedro? Como você acha que este homem foi aterrorizado nas tentações por ter negado ao seu próprio mestre? Agora aquele que negou 3 vezes, não conheço, não. Agora, quando ouve é o Senhor, ele é o primeiro a se lançar no mar e ir na direção de Jesus Cristo. A Pedro muita coisa tinha sido perdoada. E aparentemente Jesus amava a sua disposição de correr riscos e enfrentar dificuldades para ir até ele. Aqueles que já estiveram com Jesus estão dispostos a nadar, a se lançar no mar tempestuoso, um mar de sangue, sendo que você está vendo que Cristo está do outro lado. Aqueles amados que conhecem a Cristo, que amam a Cristo, estão dispostos a ir aonde Cristo esteja, seja onde for. Pedro se lança, Pedro vai adiante, mesmo que afunde, e uma distância aqui considerável, como veremos no verso 8, que diz: mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados. Tá? Então o texto aqui narra que os outros discípulos, menos impulsivos que Pedro, foram mais vagarosos a chegar. E outra, eles não abandonaram a rede, ficaram segurando a rede cheia de peixes. Só que eles não conseguiam jogar para cima do barco. Então eles foram arrastando. E Pedro abandonou tudo e foi embora. E assim sendo, por meio do barco, que deve ser atracado pouco depois que Pedro chega à praia. Então o texto diz que esses outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Amados, Cristo aqui exibiu 2 provas de poder divino. A primeira consistiu em haver eles pescado tão grande quantidade de peixes. E a segunda foi quando, por seu poder, ele preservou toda a rede. Porque se você comparar esse texto com Lucas 5, a rede começa a partir-se.
naquela primeira demonstração. Aqui não se parte a rede. E com uma quantidade aqui considerável de peixes. Então é Cristo quem está preservando tudo aqui, do início, desde a informação, desde a condução desse cardume para o local exato, até mesmo quando essa rede permanece com os peixes ali agarrados nela. Porque não estavam distantes, diz o texto. Qual era a distância? 200 côvados, que se for transformado dá 90 metros. Então, o lance de a nado que Pedro está tendo aqui é de 90 metros. Uma distância considerável. Não sei quantos aqui já caíram numa piscina de 100 metros. Cansa, viu? Cansa. Muitos não conseguem. E veja, amados, que realmente Cristo está aqui controlando todos os pormenores. Tudo. Para que este evento venha a ser pedagógico para os seus discípulos. É para ensinar, corrigir cada um deles. Verso 9. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas e pão. Nós temos aqui então agora uma imagem de Jesus providenciando o alimento. Foi uma belíssima cena essa que se apresentou aos olhos dos discípulos. Assim que alcançaram a praia, chegaram em solo firme, em um contraste nítido com a sua incapacidade para providenciar alimento para si mesmos. E você não deve se esquecer, qual que foi a pergunta dele no verso 5? Filhos, tendes algum alimento? E eles chegam na praia, está a brasa, para aquecê-los, porque estão molhados da pesca, estão cansados, então eles podem se aquecer, e eles também estão providenciando alimento. O contraste é nítido. Por um lado tem vocês aqui sem nada para comer, por outro lado tem eu aqui que já preparei tudo, e vocês agora podem se alimentar. Quero dizer a você, amado, que você não pode caminhar sozinho sem Cristo. Que você não vai chegar a lugar algum, meu amado. E eu espero que essas palavras aqui encontrem lugar no seu coração. Você não vai chegar a lugar nenhum sem Cristo. Você precisa avaliar a sua vida. Porque talvez você esteja caminhando sem Cristo. Esteja caminhando sem oração. Esteja caminhando, estando sim na igreja, mas longe da igreja. Você está caminhando com Cristo. Você está caminhando em submissão à sua igreja. Você está consultando o seu pastor. Você tem feito bom uso, você está presente realmente. Porque talvez Cristo esteja perguntando para você, e aí, você está conseguindo êxito? E tudo ao seu redor, a providência ao seu redor, na sua família, na sua casa, tudo está um caos. E você não está enxergando. Porque você está caminhando sozinho ou sozinha. Você está caminhando com Cristo. Porque o verdadeiro alimento e cuidado só está nas proximidades a qual Ele mesmo fornece. É Ele que está na praia, está perguntando, e aí, vocês têm alimento? Eu tenho aqui. Nós temos que saber aonde encontrar este pão e este peixe. E este pão e este peixe está nas mãos do meu Salvador. E eu tenho que ter sabedoria e discernimento para avaliar a minha vida e constatar se realmente eu estou caminhando perto dele. Eu estou ouvindo a sua voz. Eu estou recebendo o alimento dele. Ou eu estou gerando o meu próprio alimento? O seu alimento não te alimenta, meu amado. Ele é só um paliativo. Sabe quando você está com fome mesmo? Aí você vai e come uma bolacha de água e sal só para tapar o estômago? Esse é o alimento que você produz.
que não tem os nutrientes certos para a sua alma. Agora, quando você está enquadrado na perfeita e boa vontade de Cristo, o alimento ele é completo. A refeição é completa. Você ainda até consegue se aquecer naquelas brasas, a qual Ele providencia. E não é por estar na igreja, porque muitos estão de corpo presente, mas não caminham com a igreja, não caminham com o seu pastor, não estão na proximidade, não se aconselham, caminham com as próprias pernas. E eu pergunto para você sinceramente, é assim que se caminha? Segundo a vontade de Cristo? É sozinho? É nessa solitude? É nessa autodependência de você? Não preciso de conselhos, não preciso de ninguém, ninguém precisa saber da minha vida, eu vou caminhando, eu vou seguindo, eu vou tomando as minhas decisões. Não caminha, não está junto. Cuidado, você pode definhar de fome. Cuidado que você vai definhar. Você vai ficar desnutrido. Você vai ficar fraco. Por quê? Porque não está fazendo bom uso dos meios de graça a qual Cristo deu para que você seja preservado. Toma cuidado. Um pão e um peixe. Um bom argumento pode ser apresentado em favor da ideia de que aqui devemos traduzir como um pão e um peixe. E muitos teólogos irão para esse caminho. Que o que está sendo preparado ali é um pão e um peixe. E contando com Cristo ali, que também participará dessa refeição, eu tenho 8 pessoas para um pão e um peixe. Será que Cristo está revisitando na mente desses discípulos e apóstolos a multiplicação de pães e peixes? Será que é para chegar na concepção desses discípulos ao olhar lá aquela refeição e falar, mas isso aí não vai dar para nada? Um pão e um peixe. O versículo 13 parece indicar que havia apenas um pão. E devemos observar ali o artigo definido. E apenas um peixe. E além disso, a notável semelhança entre 21:13 e 6:11, para indicar que em ambos os casos estamos lidando com um milagre de multiplicação. Mas aqui nós temos uma provisão de Cristo, porque Ele pode fazer ali novamente o que Ele quiser. Alimentou uma multidão, contando ali com mulheres e crianças, chega a quase 20.000 pessoas naqueles milagres. Nós podemos nos sentir consolados por esse exemplo de cuidado de Cristo, irmãos, a qual Ele está demonstrando com seus discípulos. Ele tem com que suprir todas as nossas necessidades. Ele conhece todas as coisas que precisamos. Bondosamente Ele fez a provisão para esses pescadores. Quando chegaram cansados do seu trabalho, molhados, tudo propício, pois em verdade serão alimentados, aquecidos. E assim são aqueles que confiam no Senhor e fazem o bem, ouvindo a sua voz. Amados, existem situações em que nós mesmos nos submetemos. Existem situações que nós mesmos criamos. E quando nós criamos essas determinadas situações, elas não estão em perfeita ordem. Porque tudo que sai das suas mãos, você tem que entender, é pecaminoso, é corrupto, é corrompido. Agora tudo aquilo que sai das mãos de Cristo, aquilo é perfeito. É perfeito. E você precisa confiar das coisas que saíram dele. Você precisa confiar nas coisas em que ele ainda está fazendo. E talvez o seu eu tenha que morrer. Porque talvez, meu amado, aquilo que esteja saindo, fluindo de Cristo para a sua vida, você esteja resistindo.
Você, não é assim que eu queria, não é esse que eu queria para mim, não. Não é essa igreja com esses irmãos, é outra. Então você esteja colocando uma resistência. Já pensou, esses discípulos chegam ali na praia e falam, não, é pouco pão, é pouco peixe. Não é esse peixe que eu gosto de comer. Eu queria uma carne, um cordeiro. Talvez esse seja você. E Cristo ali, de bom grado, já oferecendo gratuitamente para você. Quantas coisas. Quantas coisas. Isso é parte do recomissionamento, irmãos. Com os discípulos. Uma coisa é certa, Jesus certamente já demonstrou esse milagre, mais de uma oportunidade com seus discípulos. E certamente sendo o foco principal do recomissionamento, nada melhor do que trazer à memória deles a ideia de alimentar multidões. Cristo está alimentando seus discípulos, para que eles alimentem multidões. Quem são esses homens em tela aqui? São os homens que estabelecerão os fundamentos da igreja. A doutrina dos apóstolos, a qual nós estudamos hoje em 2023. Esses homens, através daquilo que eles elaboraram, através daquilo que eles receberam do Santo Espírito, é o que nós bebemos hoje. Então esse alimento que Cristo está dando a eles é uma demonstração. Veja, eu estou servindo vocês e alimentando vocês, porque vocês também alimentarão uma multidão. Cristo pretende aqui, com cada detalhe desse acontecimento em tela, recomissionar, visando o apostolado desses homens. É como se ele estivesse dizendo, olha o que vocês têm que fazer também. Olha a preocupação de vocês aonde tem que estar. Com almas, com pessoas, assim como eu estou aqui nesta praia, mesmo Pedro me negando, mesmo vocês me esquecendo, eu estou aqui de novo. Olhem para mim. Estou alimentando vocês ainda. Também não devemos esquecer que parte da repreensão está envolvida aqui. Os discípulos, após a instrução de onde lançar a rede, já de dia, e apanhar tantos peixes que estavam sendo trazidos neste momento, demonstrou insuficiência em realizar algo por si mesmos. E agora, ao chegarem na orla e se depararem com a refeição já feita contendo peixes. Ou seja, amados, Cristo prepara justamente aquilo que eles foram buscar pelas próprias mãos. Peixes, e ainda coloca um pãozinho lá na chapa, hein? Será que ele quer mostrar a insuficiência deles sem ele? Veja, irmãos. Cristo sabiamente escolhe cada detalhe aqui da refeição e do ocorrido para ensinar esses homens. E ensinar eu e você. Ensinar eu e você. Em como devemos depender dele e daquilo que ele conquistou para nós na cruz. E às vezes nós negamos e oferecemos resistência, irmãos. Você tem que parar de querer as coisas conforme os seus moldes. Cristo tem o seu jeito. E Ele faz conforme Ele deseja, e não você. Entenda isso. Verso 10. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Cristo aqui na sua imensa sabedoria agora fala, sabe esses peixes aí? Ao qual falei para vocês que estava à direita do barco? Traz alguns aí. Tipo, ao pegar aqueles peixes, para que eles pensassem, realmente isso aqui é um fruto do nosso trabalho, mas graças às ordens do nosso Senhor. Graças a Ele.
Mais uma vez, Cristo trabalhando com a insuficiência deles da noite inteira e não pegar nada, e agora que existe grande quantidade, pegue agora aí e traga para cá, porque também nos alimentaremos dele. Alguns peixes, ainda levando a seus discípulos a contemplarem o milagre. Jesus não quis dizer que estivesse faltando peixes, não é isso. Ao contrário, ele simplesmente queria que descartassem os peixes pequenos e separassem os peixes grandes, retirando-os da rede e deliciassem seus olhos com eles, a fim de que pudessem meditar na grandeza do milagre e das suas implicações espirituais. Porque no que tange a qualidade ali do material a qual estavam buscando, e Cristo forneceu agora peixes, eram os melhores que tinham lá. Eram peixes grandes. E Cristo leva esses homens a contemplar aquilo, fazendo bom uso de seus benefícios, irmãos. Cristo deseja que os discípulos provassem a dádiva da sua milagrosa generosidade, para que pudessem ser testemunhas tanto do seu poder quanto da sua bondade. Os benefícios que Cristo nos concede não devem ser enterrados nem acumulados, mas devem ser usados e expostos. Aquilo que Cristo tem lhe dado não é para você guardar, mas sim para você usar em benefício da própria obra dele. Amados, quando Cristo nos abençoa, seja com o que for, coisas materiais e principalmente espirituais, não é apenas para ganho nosso, mas sim para que servimos mais, sim para que nos doemos mais. É como a parábola, irmãos, dos talentos, deu um para um, deu 5 para o outro e multiplicaram, mas teve um que guardou e enterrou o que Cristo tem te dado. O que Cristo tem te dado e que uso você tem feito disso? Para benefício de quem? As pessoas gostam às vezes de estudar teologia e de ficar ali engordando o seu conhecimento, mas para quê? Para quê? Para crescer em autossuficiência? Para crescer em egoísmo e prepotência? Esse é um ensino de demônio. Se a doutrina que você tanto estuda não te aperfeiçoa e não te transforma à semelhança de Cristo, é uma doutrina morta. É uma doutrina de demônio. Se na igreja que você tem recebido não tem te aperfeiçoado em semelhança de Cristo, você tem que avaliar a sua fé. Quantas coisas Cristo tem nos dado? Quantas coisas? E isso tem sido gerado em quê? Em quê? Ele diz, irmãos, trazei alguns dos peixes que agora apanhaste. Ainda que a rede de repente estivesse cheia, sem qualquer esforço excessivo da parte deles, contudo a pesca deles é atribuída por Cristo aos discípulos. Perceba o detalhe do texto. Cristo fala, trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Ou seja, esse trabalho da mão de vocês. Traga. E assim denominamos o pão que diariamente comemos, de nosso pão. A oração do Pai Nosso, né? O nosso pão de cada dia. Apesar de vir de Deus, pois tudo é dele, na oração diz que é nosso pão. E todavia, ao pedirmos que ele seja dado, reconhecemos que ele procede da bênção divina. Porque existe o labor, existe o empenho do trabalhador para conquistar este pão, mas tudo provém das mãos divinas. Devemos usar o que temos, irmãos. Devemos usar aquilo que Cristo tem nos dado. Ele desejava que eles comessem do trabalho de suas mãos.
Aquilo que conseguimos com as bênçãos de Deus, do nosso próprio trabalho honesto, torna-se ainda mais agradável se tivermos do Senhor a autorização para disto comer e desfrutar do bem do nosso trabalho. Isto tem uma doçura peculiar. Diz que o preguiçoso não assará a sua caça, em Provérbios 12, 27. Veja, amados, como este labor e fazer uso dessas coisas que Cristo tem nos dado é delicioso, é contemplativo. Como o salmista escreve no Salmo 128, verso 2, veja. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, sabendo que esse trabalho é um trabalho para a glória de Deus, sabendo que esse esforço é um esforço para a glória de Deus. E quando você tiver o resultado, que é o alimento sobre a mesa, ali você agradece ao seu Deus e faz uso dele, come ele. Porém o preguiçoso, Provérbios 12, 27, ele definha. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o delinquente dá valor, o diligente, dá valor a seus bens, tá? O preguiçoso, ele não aproveita a caça. O preguiçoso, ele definha. E aqui Cristo, ao envolver os discípulos, peguem algum desses peixes que apanhastes e trazei. Ele está fazendo os discípulos, então, contemplarem aquilo, serem gratos ao mesmo tempo. Verso 11. Entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. A obediência deles a esta ordem. Então veja mais uma vez eles obedecendo. Já não podiam tirar a rede pela multidão dos peixes. Isto é, eles tiveram dificuldade. Era mais do que podiam fazer. Mas aquele que lhes disse que trouxesse a rede para a praia, lhes facilitou as coisas. E assim os pescadores de homens, quando têm almas apanhadas na rede do evangelho, irmãos, não conseguem trazê-las à praia, não conseguem concluir o bom trabalho iniciado, sem a contínua influência da graça divina. Cristo o está sustentando em todas as coisas, desde a rede até as suas vidas. Esses grandes peixes ali estavam a ponto de estourar aquela rede, mas Cristo sustentando todos os detalhes. Saiba que nada que nós fazemos, irmãos, é por nós mesmos. E Cristo, então, ao ouvir a ordem emitida no verso 10, trazer alguns peixes de que agora apanhastes, olha o que ele faz. Pedro então pula, entra no barco e então começa a puxar a rede para a terra. Aquele que saiu às pressas do barco, mergulhou, colocou a roupa, mergulhou, nadou 90 metros, chegou na praia. Quando os discípulos chegam, ele ouve a outra ordem de Cristo, ele volta para dentro do barco, rapidamente. O mais ativo ao trazer os peixes à praia foi Pedro, que assim como tinha na situação anterior, mostrado uma afeição mais zelosa pela pessoa do seu mestre, do que qualquer outro discípulo. Nessa mostrou uma obediência mais imediata à ordem dele. Mas nem todos os que são fiéis são entusiasmados desta forma, da mesma maneira. Amados, Pedro aqui ele está demonstrando agora que realmente ele foi trabalhado em todos os acontecimentos. Desde lá da negação dele, a aparição de Cristo a João também e a ele, naquela sepultura, Cristo está trabalhando o interior de Pedro, a sua disposição, a sua obediência. Puxaram a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. A quantidade de peixes que foi pescado, irmãos, é relatada aqui. Eles tiveram a curiosidade de contá-los. Aqui também prova a testemunha visual aqui do autor do Evangelho, que está envolvido em cena. Contaram os peixes, separaram os peixes. E talvez o objetivo de estabelecer aqui um dividendo.
Como assim? Havia no total 153 peixes, todos grandes. Era mais do que eles necessitavam para a sua provisão imediata. Mas eles poderiam vendê-los depois. E o dinheiro serviria para custear suas despesas. De volta a Jerusalém, para onde deveriam retornar em breve. Isso nos prova que Cristo, quando nos providencia, Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. A providência de Cristo, os cuidados de Cristo para com as nossas vidas, vai além do que apenas espiritual, irmãos. Ele providencia muito mais. É além, é o melhor para nós. E perceba o detalhe do texto, que para o evangelista é um ponto aqui de admiração. E ele, não se esqueça que eles são pescadores experientes. Olha o que relata aqui o autor. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. E o evangelista ele destaca isso porque é um fato surpreendente. Em condições normais, essa rede teria se rompido. Um pescador sabe o quanto que suporta, irmãos. Sabe lá o tamanho da malha da rede? Sabe. Sabe qual linha que tem que pôr em determinado peixe? Se eu vou pegar um peixe de 30 quilos, eu tenho que colocar um chicote aqui, uma linha de 0,50 no mínimo. O pescador sabe. E o nosso narrador aqui, acreditando que realmente é João, ele relata. E apesar de serem tantos, ele diz, não se rompeu a rede. Quem sustentou essa rede, então? Outro exemplo do cuidado de Cristo por eles. Para engrandecer tanto o milagre quanto a graça. E sendo tantos, e sendo grandes peixes também, não se rompeu a rede. De modo que eles não perderam nenhum peixe, sem danificar a sua rede. Está escrito em Lucas 5, verso 6, rompiam-se-lhe a rede. Na primeira oportunidade onde aconteceu esse milagre. E talvez esta fosse a rede emprestada, pois eles tinham abandonado a sua há muito tempo. Eles já não estavam exercendo a profissão de pesca. Então, talvez, alguns comentaristas vão dizer que os equipamentos que eles estavam utilizando ali para a pesca eram até mesmo emprestados. E Cristo, então, sustenta isso. Não rompe. Então, amados, e se esse fosse o caso, Cristo deseja ensinar a cuidar daquilo que tomamos emprestados também. Olha como vai, aonde vai a providência divina. Verso 12, amados. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Veja aqui, amados. A liberdade que Cristo tinha com seus discípulos. Ele os tratava como amigos. Ele não disse, vinde e esperai, vinde e servir-me, mas ele disse, vinde e jantai. Não disse jantai sozinhos, como os servos devem fazer, que geralmente os senhores eles jantam e se alimentam longe dos seus servos. É separado. Cristo não age assim, com separação. Ele diz, vinde, jantai comigo. Jesus servindo, suprindo, amando, cuidando dos seus discípulos. Jesus é aquele que nos faz sentar no seu trono. Jesus é aquele que adquiriu para nós todas as benéficas, todos os tesouros que estão guardados no céu. E estaremos com Ele, governaremos com Ele, sentaremos na mesma mesa e cearemos com Ele. Ele demonstra que nós não tem essa relação separada, mas junta. Vinde comigo. Essa atitude ilustra o convite que Cristo faz aos seus discípulos à comunhão com Ele na graça. Está tudo pronto, vinde e jantai. Cristo é um banquete. Venham se alimentar dele.
Sua carne verdadeira é comida, seu sangue verdadeiramente é bebida. Cristo é um amigo, venham, ceiem com Ele, ceiem dEle. Ele mesmo lhes dará as boas-vindas. O convite que Ele fará para que todos desfrutem a presença dEle na glória futura. Vinde, benditos de meu Pai, vinde e vos sentai com Abraão, Isaque e Jacó. Cristo tem os recursos necessários para jantar com todos os seus amigos e seguidores. Há lugar e provisão suficiente para todos. Sentaremos com Ele como cantamos no Salmo 113. Nos tirou do monturo e nos colocou entre príncipes. Nos colocou entre os seus. Estaremos com Ele. A bodas é com Ele. Ele nos aguarda. Ele nos abraça. Ele nos serve. Que atitude graciosa de Cristo, irmãos. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Veja como os discípulos eram reverentes diante de Cristo. Eles estavam, de alguma maneira, envergonhados de fazer uso da liberdade que Ele lhes convidava. E quando Ele os convidou para a refeição, parece que ficaram parados. Estando prestes a comer com um governante, tal governante, eles consideram diligentemente o que está diante deles. Porque não parece estranho o autor colocar: nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. A ideia aqui que passa o texto é que ficou uma situação assim, eles não sabiam meio como reagir. Quando viram lá a refeição, houve um constrangimento da parte dos discípulos. Eles ficaram constrangidos. Eles não ousaram ao menos perguntar. Eles estão caindo em si aqui, irmãos. E nós, irmãos, a cruz te traz esse constrangimento, a graça de Deus te traz. Quando algumas pessoas, que nem o meu próprio pai que estava em casa me perguntando: e aí, o que te motiva a gastar a sua vida, as suas horas desta forma, em uma igreja, para pessoas que, segundo a concepção dele, nem preocupadas estão com isso que você está falando? O que te motiva? E uma das coisas que me motiva, irmãos, é o senso de constrangimento que eu tenho perante aquilo que Cristo fez por mim. E eu sei que nada que eu venha fazer em vida se equipara ou chega aos pés do que o meu Salvador fez por mim. É um alto nível de constrangimento. Nem é comparável. Como Paulo diz, essas leves tribulações que eu passo, elas não têm nem peso perto daquilo que está guardado na eternidade. O sentimento que nós temos que ter para com o nosso Salvador é um sentimento de constrangimento. A cruz nos constrange, irmãos. E quando eu olho para os mandamentos do meu Senhor, eu sei que são mandamentos de vida. E obedecer isso é para o meu bem, não é um peso. Mas quando comparo com o que Ele fez comigo, ó miserável homem. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu, sabendo que era o Senhor. Eles estavam dominados de reverência em sua presença. E também absoluta e intimamente convencidos a respeito da identidade do homem na praia. Para ousar fazer perguntas e extrair informações dele sobre esse assunto. Eles sabiam que era o Senhor, o Mestre ressurreto, glorioso. É possível que alguém pergunte o que os constrangia. Respondo que não existiu nenhuma outra razão
para o constrangimento, senão que não estavam suficientemente certos de que ele era de fato o Cristo, pois não é natural em nós inquirirmos sobre questões que sejam duvidosas e obscuras. Portanto, a intenção do evangelista é dizer que os discípulos não fizeram perguntas a Cristo, porque receavam cometer erros. E assim os sinais pelos quais ele se fizera conhecido eram claros e manifestos. Olhar para aqueles peixes, olhar para aquela rede sustentada, olhar para o trabalho infrutuoso da noite inteira, levou eles a terem concepções firmes de que ali estava o Senhor. E você, meu amado? Você tem convicções firmes olhando para tudo que Cristo fez por você? De que Ele realmente cuida de você, ama a sua igreja, tem andado te preservando, te alimentando. Você tem fortes convicções a ponto de afirmar: eu sei que Ele é o Senhor. Eu sei que Ele é o Senhor da minha vida. Eu sei que Ele cuida de mim. O que mais me entristece é aqueles crentes que não têm certeza se Cristo está cuidando dele ou não. Aquela pessoa que não tem certeza da sua salvação. Será que você não consegue observar os cuidados de Cristo? Será que eles não são tão perceptíveis assim? Será que a sua mente, seus olhos da incredulidade não te permitem observar isso? Como? Olhe para a palavra, olhe para aquilo que Ele já fez. Isso não é o suficiente. Aí a pessoa vira e diz: não, mas eu preciso sentir algo. Sentir o que, criatura? Creia nos fatos do Evangelho, creia nos fatos da palavra, e isso basta. Verso 13. Veja. Jesus então percebe esse constrangimento, esses discípulos ali sem palavras, sem conseguir perguntar alguma coisa, e veja o verso 13: chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Esse é o bom pastor, que às vezes quando estamos fracos, que estamos imobilizados pela incredulidade, estamos precisando de alimento, Ele vem e Ele põe na sua boca e Ele te alimenta e Ele cuida da sua necessidade. Quantas vezes Cristo foi até você? Quantas vezes Cristo foi até você e tirou você daquela apatia espiritual? Quantas vezes tirou você da dúvida, da incerteza, e falou: é aqui, meu filho, é aqui que você deve andar no meu caminho. Comigo alimente-se. Como um filho doente com febre que não consegue se mover, Cristo vai lá e leva o alimento para a boca dele. Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lo. E semelhante o peixe para esses homens dúbios, incertos, fracos. Cristo é maravilhoso, irmãos. E eu me emociono porque os cuidados desse mestre, eles são incomparáveis. Incomparáveis. O que seria de minha pobre alma sem Cristo? Mesmo após ouvir o Evangelho e crer no Evangelho, quantas vezes Ele me recomissionou? Quantas vezes Ele pegou eu pela mão e falou: vai orar, meu filho, mesmo sem força. Vai ler a palavra, meu filho. Vai se alimentar. Quantas vezes Cristo fez isso por mim? Quantas vezes eu estive duvidoso de muitas coisas e Ele me trouxe provas. Porque eu estava ali, parado, imóvel, e Ele me reconduziu. Esse é o bom pastor, e louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Como nós, irmãos, não vamos responder aos cuidados deste mestre amoroso, gentil para conosco? Soberano, poderoso, que se humilha para atender as coisas da terra, como cantamos no Salmo 113. O que é o homem para que se preocupe com ele? Salmo número 8. O que é o homem? O que sou eu, Cristo, para que você se cuide de mim desta forma? Cuide destes homens. E assim ele cuida de todos que são seus. Isso não é um cuidado apenas com alguns, irmãos. Não, Cristo, por ser o nosso representante pactual, ele cuida de cada um que é dele. E se for preciso te pegar pela mão e te recomissionar, ele vai fazer isso. Ele vai cuidar de todos os detalhes. Ele parte o alimento para eles como o Senhor do banquete. Observando como ainda estavam tímidos, temerosos, chegou, pois Jesus tomou o pão e deu-lhe, e semelhante o peixe. Sem dúvida, ele pediu a Deus o Pai uma bênção, deu graças, como ele sempre faz nas refeições, sendo este procedimento constante dele. E a recepção aqui era apenas comum. Era somente uma refeição de peixe servida de forma informal, de modo informal. E aqui não havia nada pomposo, nada curioso. E realmente abundante, mas simples e caseiro. A fome era o melhor tempero. Cristo, embora no seu estado exaltado, mostrou-se vivo, comendo. Mas não se mostrou-se como um príncipe em um banquete. Aqueles que não conseguiam se contentar com pão e peixe, a menos que tivesse um molho e um vinho, dificilmente seriam encontrados jantando com Cristo aqui. Ele pega aqueles peixes ali, irmãos, simples, esse pãozinho, esse peixe, e é isso que ele serve, na mão mesmo. Na simplicidade que é o Evangelho, na simplicidade que é os cuidados de Cristo. Cristo cuida de nós através das coisas simples que nós temos e Ele tem nos dado. Nessa igrejinha aí pequena, com poucos membros, é ali que Ele cuida de você. É com aquele irmãozinho ali que é novinho, é com aquele irmãozinho ali que talvez seja fraquinho, é esse irmãozinho que Ele te deu para exortar você, para cuidar de você em oração. É aquele pastor ali que talvez seja um pouco truncho, é aquele ali que Ele te deu. Talvez não seja aquele teólogo que você tanto almeja na internet, mas é isso que Ele te deu. Aqui também não tem vinho. Aqui não tem também grandes cadeiras e mesas. Aqui é uma refeição de praia. Simples. Mas uma coisa é certa: mata a fome. Mata a fome, alimenta. E é isso que importa para todos nós. Cristo nos serve, irmãos. Ele distribuiu o alimento a todos os convidados. Ele não somente fez provisão para eles e os convidou ao jantar, mas Ele mesmo dividiu o alimento entre eles e o colocou nas suas mãos. Desta maneira, nós devemos a aplicação. Além da compra dos benefícios da redenção, Ele nos dá a capacidade de nos alimentar desses benefícios. Porque Ele já poderia, amados, olhando para tudo, Cristo já fez a obra da redenção, Ele já concluiu, Ele já consumou naquela cruz. Mas Ele vai além. Ele se aproxima de mim, de você, que talvez não temos nem um sistema digestivo ainda formado como uma criança. E Ele vai lá e dá aquela papinha na sua boca, até que você se desenvolva. Por isso que Ele é chamado o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Ele inicia, Ele dá o desenvolvimento, o crescimento, até que você se encontre com Ele. Cristo nos serve. A humildade de Cristo. E Filipenses capítulo 2 fala para nós termos a mesma atitude que houve nele. Servir. Aonde fica, que encaixa o seu orgulho no texto?
de não querer conselhos, de não pedir aconselhamento, de não andar com a sua igreja, de não se sujeitar aos seus líderes. Aonde que se encaixa o seu orgulho aqui no texto? Fala para mim. Responde para mim. A sua soberba se encaixa onde aqui no texto? A sua prepotência, ela se encaixa onde aqui no texto? Fala para mim. A palavra é bem clara. Deus rejeita os orgulhosos. Deus se opõe aos soberbos. Porque a atitude de Cristo é a atitude de humildade. Sendo Deus, sendo o dono de todas as coisas. E para um cristão, a obrigação é seguir os passos desse mestre. Verso 14. Diz o evangelista: foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Então Jesus se manifestou aos seus discípulos, aos seus amigos. E embora o presente acontecimento seja mencionado como o número 7º numa lista de conexão, desde o versículo 1, não obstante, se excluirmos o relato de que o Senhor se revelou às mulheres e às pessoas em geral, e contarmos apenas aqueles a quais ele apareceu num círculo íntimo de discípulos, consideramos como um grupo, conquanto não necessariamente com todos os membros presentes, como aqui está em tela, chegamos à conclusão de que essa foi a terceira manifestação mesmo. Tá? Tirando as mulheres, tirando aquelas manifestações a mais pessoas envolvidas, olhando apenas para o círculo íntimo. Se vocês fizeram uma contagem, realmente essa é a terceira. Depois de ter ressurgido dentre os mortos. Então o verso 14 reitera para nós que o objetivo de João é realmente ratificar a ressurreição. Mostrar para nós que ele, na sua forma exaltada, na sua forma ressurreta, ele ainda se apresentou várias e várias vezes aos seus discípulos. Então isso é para confirmar a verdade da ressurreição. A visão dobrada foi triplicada, pois era verdadeira. Aqueles que não creram no primeiro sinal seriam levados a crer na voz dos sinais posteriores, como um exemplo de contínua bondade de Cristo aos seus discípulos. E saiba de uma coisa, cada aparição dessa ressurreta era necessária de algum modo para cada um dos discípulos, como confirmação, como fortalecimento da fé. Isso é de extrema necessidade para que os apóstolos avancem crendo na ressurreição, que é um dos pilares da nossa fé, irmãos. Então, amados, olhe para isso como uma contínua demonstração de bondade de Cristo, de confirmação para nós, para a nossa fé. Então, amados, é bom manter um registro das graciosas visitas de Cristo, pois ele também mantém um registro delas. Que Deus seja louvado por essa narrativa de João, por essa demonstração dos cuidados de Cristo para conosco. Deus seja louvado. Que possamos nos render a Cristo, nos render à sua obra, confiar nele. Esse é o ponto para nós crentes, confiar nesse Cristo, porque olha os cuidados. Você que pensa que está abandonado, que Cristo esqueceu de você, olha aqui, irmãos. Aqueles que negaram ele, abandonaram ele no momento mais crucial, voltaram para as suas vidas de pesca, olha o que ele faz com os seus. Ele cuida, ele preserva. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão.